alunos do EVP, bem-vindos de volta às aulas de criminologia. Nós daremos aí a continuidade ao assunto. Nós temos aí uma longa jornada com a nossa disciplina, com os aspectos voltados a concursos públicos, mais precisamente para a análise da criminologia. Hoje nós teremos uma abordagem histórica, né? Manteremos a parte histórica da disciplina com a base do que hoje a gente vê nos concursos públicos. A aula de hoje está em quase todos os concursos que solicitam criminologia em seu edital. Por quê? Porque nós temos hoje Garófalo, nós temos hoje pessoas, Enrico Ferri, nós temos hoje pessoas que estão mais envolvidas com o nascedouro, né, com a origem da criminologia. Nós vamos começar com a pessoa que idealizou tudo isso, que começou o estudo, de alguma forma, do crime, do criminoso, dando o pontapé inicial a toda a sequência do que vem a ser hoje a criminologia. Embora alguns conceitos não sejam adotados, eles serviram de base para a evolução da ciência até os dias de hoje. Então, vamos lá. Justamente na sequência, né, nós tivemos aí a parte histórica, a parte antiga, nós temos agora a antropologia criminal inaugurando essa nova parte da nossa aula, com a pessoa que fundou não só o conceito de antropologia criminal, como uma boa sequência do início do estudo da criminologia. Cesare Lombroso, mais conhecido como Lombroso, César Lombroso. Essa é a foto dele. Por que eu coloquei a foto de Lombroso? Porque, como eu sempre falo, né, é bom a gente ligar uma imagem com um conteúdo para que a gente firme a disciplina na memória. Na hora da sua prova, você vai pensar em Lombroso, vai visualizar a foto dele. Tá aí ele. Nós tivemos a escola clássica, que nós tivemos aí nas duas últimas aulas. Nós vimos aí escola clássica, toda aquela formalização do conceito teórico de crime, o que é crime, quais são as primeiras formas de pensamento. Nós agora vamos entrar no concretismo, verificação objetiva do delito, o que é o delito, como ele se revela, o que é importante no estudo do delito, do delinquente. Nós vamos mergulhar a fundo. A primeira coisa que Lombroso concretizou, aproveitando o concretismo, foi l'uomo delinquente. Ele era italiano, né? Lombroso, ele teve uma formação, era um cara de uma família abastada, né? Ele não era uma pessoa que tinha começado do zero, não. Ele já tinha uma formação consolidada, era médico, envolvido em psiquiatria. Ele fez investigações no ser humano que valeram por toda a vida da ciência da criminologia. Ele começou com o estudo da anatomia humana. Ele procurou avaliar o homem, inserir caráter, né, antropológico num conceito um pouco mais diversificado de crime. Ele juntou as investigações anatômicas do ser humano, ele fez essa junção, com antropológicas nas prisões. Isso é importante porque ele, de alguma forma, começou a sair daquele estudo do crime de uma forma muito abstrata para provar que o crime existe num conceito mais material, mais direto, mais objetivo. Então, o crime tinha uma cara, né? O crime tinha uma forma de nascer. Então, quer dizer que o criminoso agora, segundo Lombroso, ele tem uma esfera, você consegue visualizar um criminoso. É claro que com o decorrer dos anos, isso foi caindo, né? Isso foi já caindo por terra, porque ficou muito vazio o conceito. O criminoso tinha que ter aquelas feições, Isso, com o tempo, a evolução da criminologia foi abandonando.
Mas, de início, ele teve essa coragem de abrir, né, esse conceito. Outras pessoas antes dele fizeram essas declarações de estudo com relação à anatomia humana e ligando isso a crime, fizeram, mas só que ninguém teve essa coragem de lançar um estudo direcionado a isso. Então, Lombroso foi a primeira pessoa que tomou as rédeas, assumiu os riscos e ingressou nessa seara do estudo criminológico do próprio criminoso a partir de elementos objetivos, porque até então não se analisava nada de muito objetivo, não é? Então, vamos lá. Primeiro a primeira coisa que você pode ligar, assim, Lombroso, alguma coisa, você tem que fazer um link. Na hora da prova, quando você tiver uma teoria que você não consiga memorizar muito legal, você vai para a foto do cara. Não tem para onde correr, porque a imagem, às vezes, ela vale muito mais que as trocentas palavras que você puder ler. Então, você vai para a imagem de Lombroso, fica olhando para a barba, para o bigode dele, que você vai lembrar. A primeira e grande teoria de Lombroso, teoria do criminoso nato. Ele diz o seguinte, para começo de conversa, foi por onde Lombroso começou a divulgar suas ideias. Ele começou a ficar muito famoso com relação a isso, porque foi a primeira pessoa, como eu disse a vocês, que saiu. Ele saiu como um desbravador, numa área que não era muito conhecida. Então, é claro, aquela pessoa que pega o navio e parte e vai para alto mar se arriscar, ele vai com a cara e com a coragem, mas ele também assume muitos erros, ele se empolga muito na teoria. Às vezes ele comete digamos, uns excessos, mas não quer dizer que ele estava tão assim errado, né? Isso serviu de base para muita coisa na criminologia. Daí por diante, as pessoas foram aperfeiçoando sua teoria, não é? E é isso que faz a ciência evoluir. Lombroso, ele diz o seguinte, que a humanidade, não é, de alguma forma, em várias formas se caracteriza a humanidade. Uma parte da humanidade pode ser relacionada dessa forma, ela é caracterizada por sinais, o que ele chama de estigmata, que são os estigmas, não é? Quando a gente fala que determinada pessoa que tem uma característica mais ou menos assim ou assado, essa pessoa está estigmatizada. Se ela é patricinha, ela tem que andar com o cabelinho escovado, se ela for não sei o quê, se ela gostar muito de praia, tem que andar sempre com a marquinha do biquíni. Isso aí são os estigmas sociais que, na realidade, nem sempre relacionam-se com a verdade. Nesse caso de Lombroso, ele teve um tempo de vida para demonstrar que a teoria dele era consolidada. E enquanto ele esteve vivo, a teoria dele realmente angariou alguns adeptos, né? Então, vamos lá. Primeiro, esse estigma ele pode ser físico, como pode ser psíquico. Há junção de estigmas para Lombroso. Então, o criminoso nato, ele é caracterizado por por alguns estigmas que ele chama de estigma. As características que são direcionadas ao criminoso, outras pessoas não necessariamente têm, mas que ele carrega dentro de si o crime como se fosse da própria espécie. É como se o Homo sapiens tivesse uma espécie à parte que é de criminosos. A espécie criminosa do Homo sapiens, desde a sua origem, ok? Então, vamos lá. Os estigmas que ele colocou. Primeiro, ele analisou o ser humano através da calota craniana e ele pegou também a formações e estilos, né? Formações e deformações da face. Maxilar inferior para o ocidente, né? Um pouquinho projetado. Fartas sobrancelhas, Malumada estava perdida, se isso fosse verdade, né? Fartas sobrancelhas, molares muito salientes, orelhas grandes e deformadas. Dessimetria corporal, quer dizer, a mesma coisa de assimetria. A pessoa não é uma pessoa muito harmônica no conjunto, né? Braço muito grande, uma perna muito pequena, enfim.
Grande envergadura dos braços, mãos e pés. Nesse caso, eu vou me esconder, porque é o que eu mais tenho. Bom, se você fizer um estudo, né, de todas as características físicas que ele achou importantes na análise dele, é claro que pelo próprio conceito de criminologia, que é uma ciência empírica, que é uma ciência experimental, a pessoa vai de um por um analisando. Então, ele deve ter analisado muita gente para chegar a essa conclusão. Né? Não é uma ciência aleatória, atípica, totalmente fora da realidade. Muito pelo contrário. Através do experimento, ele chegou a essa conclusão. Foi importante, nesse momento, para colocar esse estigma físico. Por quê? O que ele fala, né? Porque foi a primeira vez, de alguma forma, alguém, né, se erigiu contra a abstração da ciência, que via o crime como um ato abstrato, uma coisa totalmente só teórica, e direcionou, não, deixa eu dizer uma coisa para você, se você quiser analisar o crime, você pode vir e observar, porque a criminologia é a base da observação. Então, você observa o seu mundo, um mundo em sua volta para você chegar às conclusões que ele chegou. Foram importantes? Foram, mas hoje, embora muita gente ainda se remeta a esse tipo de referência, como é Lombroso, somente a sua base é considerada, porque, querendo ou não, a base faz parte do que hoje nós somos, né? A ciência, criminologia, mas não é tão assim conectada com a realidade. Os sinais psíquicos, né? Porque ele, psiquiatra, ele não poderia se afastar também do elemento interno, né? Sensibilidade dolorosa diminuída, aquela pessoa que sofre pouco, que não tem muita, que não tem aquela consideração, não é solidária, aquele sofrimento que nós temos quando nós percebemos algo de muito doloroso em nossa volta, a sociedade sofrendo, bater numa pessoa e ver que a pessoa sofre. O criminoso nato não tem esse tipo de característica. A crueldade, leviandade, né? Leviandade é aquela pessoa totalmente sem qualquer credibilidade, que mente, que é o perjúrio, a mentira, a falsidade, levantar o falso, né? Como se diz. A aversão ao trabalho, né? Ela já aí a gente daqui a pouco vai entrar no conceito de atavismo, mas ela já é propensa à inércia, não é? Não é para movimentar muito. Instabilidade, principalmente de humor. Vaidade, precocidade sexual, etc, etc. Ele manteve, ao longo dos anos, se vocês perceberem, essas características, esses sinais, muito vivos na criminologia, porque por vezes vocês verificarão que esses sinais estão presentes em várias partes do nosso estudo. Lombroso, muito depois da morte dele, hoje até, nós temos algumas referências lombrosianas, não é? São anotações aqui, porque eu coloquei o material de vocês aqui, eu coloquei anotações e teorias de Lombroso, porque são coisas que, são aquelas frases que ele já mencionou no material dele, são as pontuações que caem hoje em concurso, e você vai encontrar dessa forma. Então, vamos lá para a primeira. O criminoso nato teria um regresso atávico. Um regresso atávico. Por quê? Porque, veja só, algumas características do criminoso, tanto físicas quanto psíquicas, elas não remetem a um passado próximo do criminoso. Quer dizer, aquela pessoa, o pai e a mãe, que são os primeiros ascendentes, não é? Não, de um passado bastante distante dele. Ele remete, essas características do criminoso nato, são remetidas diretamente para a origem, né, da sua família, de toda a relação que ele tem familiar.
Então, são características que vão para muito distante da origem dele mesmo. Então, ele não tem a ligação direta com isso. Uma pessoa que nasce, por exemplo, com polidactilia, ao invés dos 5 dedinhos, 6, não é porque o pai ou a mãe tiveram esse tipo de problema. Segundo Lombroso, é porque alguém do tipo bisavô, bisavó, um dia já teve. Nem que tenha feito uma cirurgia. É genético. Uma pessoa lá na frente, que é o criminoso, vai ter. Não é estranho, mas é. É o que diz essa questão do regresso atávico. Ele volta, nas características dele, ele volta para a origem. Relação entre epilepsia, que aí é maldade dele. Epilepsia e moral insanity, que é justamente a insanidade moral, se é que pode ser traduzida dessa forma, é aquele desequilíbrio onde as pessoas não têm vamos dizer, a pessoa não tem um equilíbrio que seja suficiente para se manter na ordem das pessoas que não cometem crimes. Então, a maior parte dos criminosos formavam todo seccionado dos demais. Por quê? São os criminosos natos. A maioria é essa. Aí depois tem aqueles que não eram necessariamente criminosos natos, são os ocasionais e passionais. Aí vem uma questão. Atenção, está escrito aí. Isso pode cair na sua prova. Quando eu falo, e quando eu falo, cai. Tá aí, ó. Nem todo criminoso é nato. Ah, não, porque Lombroso, ele começou com a teoria do criminoso nato, porque para Lombroso, o criminoso já nasce criminoso. Não faça uma coisa dessa. Nem todo criminoso é um criminoso nato. Mas todo verdadeiro criminoso é nato. O que ele quer dizer com isso? O verdadeiro criminoso é aquele que nasce com o estigma da criminalidade, seja um estigma físico, seja psíquico. Então, são aqueles que eu contei agora para vocês. Quem foge ao estigma da criminalidade? Os criminosos ocasionais e os passionais, porque eles têm outras motivações. São pessoas que, às vezes, os criminosos passionais são pessoas que, às vezes, nem mesmo teriam em si aquela vontade de praticar o crime. Para ele é isso. Ele é movido por uma paixão, uma loucura, insanidade. O cara pega a mulher com outro cara na cama e já enlouquece, sabe aquele cara que fica cego? Aí ele vai lá e mata, esfola, trucida, vai perna, cabeça, braço para tudo que é lado. E ele diz depois, olha, eu não lembro que danada eu fiz. Eu devo ter feito tudo isso, mas eu não lembro. Porque a paixão cega, esse é o crime passional, né? E às vezes o cara sempre foi bom, sempre foi uma pessoa inserida na sociedade, sempre foi um participante social. E de repente perdeu as estribeiras porque estava levando chifre, né? Então, quando eu falo para vocês, tenham atenção nesse ponto específico do Lombroso, é porque isso é muito recorrente em prova. Das provas todas que eu peguei, eu saí pesquisando, nossa, é um negócio enorme, assim, CESP, VUNESP, FCC, foi tudo, para pegar todas as questões de prova relacionadas à criminologia. E eu digo a vocês, nem todo criminoso é nato, mas todo verdadeiro criminoso é nato. Isso para mim, é um passaporte para uma questão de prova na certa. E principalmente para a polícia. Aí é que cai mesmo, porque se tem uma coisa que o policial gosta é do tal do Lombroso. Dê uma lidinha em casa. Questão de concurso adaptada. Por que é adaptada? Porque eu achei tão interessante, porque ele é uma questão fácil, assim, simples, bastante simples, mas que tem tudo para o cara errar. Tem tudo para o cara errar. Tanto é que eu ainda repeti, botei a mesma questão, adaptei para botar em outra parte da aula. Veja isso. Considerado o principal idealizador da antropologia.
Aí é maldade. Nós acabamos de ver antropologia. Eu falei só de uma pessoa. Você vai chutar quem? Vamos lá. Considerado o principal idealizador da antropologia criminal, quem poderia ser de todas essas pessoas? Então vamos lá. Você tem como opções Lombroso, Garófalo. Para quem já viu Garófalo, pode chegar a alguma conclusão, mas de repente pode dar uma pisada de bola com Garófalo. Ou Ferri. Ferri, Carrara e Lacassagne, né? Qual desses, para você, é o principal idealizador? Na realidade, ele criou, né, esse conceito evoluído de antropologia criminal. Ele foi para a fonte, Lombroso, ok? Ah, mas se houver, de repente, uma questão onde duas assertivas têm Lombroso e eu não lembrar de jeito nenhum, ó, tem como obra principal. Qual é a obra principal de Lombroso? Ixi, Maria. É o homo delinquente, né? O homem delinquente. Mas se você não lembrar, e eu peço a você, lembre, porque isso vai cair, né? Eu vou assinar, eu vou colocar num papelzinho na minha agenda. Vai cair Lombroso, o homem delinquente. Para que vocês, então, falem comigo no Facebook depois, para vocês se certificarem que o homem delinquente cai. Lombroso. Ah, mas se viesse Lombroso, sociologia criminal, não poderia ser, porque nós estamos falando de idealizador da antropologia. Portanto, veja só, sociologia criminal, sociedade crime, sociedade miséria, são três que você corta. Ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil, olha aí. Você tirou três, porque sociedade, sociologia, social, seja o que for, é tudo sociologia. Isso aí a gente ainda não está lá. Calma, venha. Nós estamos ainda aqui, antropologia criminal. Portanto, esqueça a sociologia. Então, se o cara está perguntando aqui, idealizador da antropologia, o que tiver de sociologia você corta. Aí tem os outros. O homem delinquente e o ambiente criminal. O ambiente criminal, por que não poderia ser nessa questão de antropologia? O ambiente criminal foi, se você puder fazer esse link com Lombroso, você vai entender que Lombroso, ele só poderia, para quem está estudando antropologia, a antropologia é uma ciência que vai direto no antropo, vai no homem, o homem inserido ou não em sociedade. O homem, a sua formação, a sua origem, o estudo do homem, não pode ser outra coisa. Então você já corta ambiente, não tem nada a ver. Corta, aí você só tem uma alternativa. Ainda que você não soubesse que é Lombroso, você tem que saber. Tá entendendo? Aqui você corta tudo que é social, você sai passando a régua, ok? Por isso que as questões, às vezes, os nossos concorrentes, eles chegam mais rápido, porque tem que ter sagacidade. Não é porque, eu não sei, eu vou chutar. Você quer chutar? Chute, mas chute consciente. É aqui, ó, só tirar a sociologia. A teoria do atavismo. Essa teoria do atavismo também caracterizou bastante a época em que Lombroso teceu suas considerações muito aceitas, muito difundidas, muito já espalhadas no mundo. De elaborar um conceito do homem, né, inserido nessa nossa sociedade, mas com reflexo na criminologia, dessa forma. Primeiro, aparece em um descendente, olha o aparecimento aí, em um descendente de características não presentes em ascendentes diretos, mas nos remotos. Quer dizer, o homem que é um ser social, ele evolui, a cadeia do homem evolui.
antropologia estuda justamente a evolução dele na história. Aí você vê que um homem, ele não evoluiu, muito pelo contrário, foi uma involução, uma vez que ele consegue ter características de pessoas remotas em sua família. Ele mantém características físicas e psíquicas de pessoas lá atrás, não do pai e da mãe, não do avô e da avó, mas vai lá atrás na ascendência. O atavismo físico e o atavismo moral são ramificações dessa teoria que ele elaborou. O atavismo físico são as malformações físicas, é um exemplo, uma malformação ou então o fato de haver as características que a gente comentou, né? O atavismo moral é o senso, né, de ética, fraqueza de caráter, tudo isso é ausente, né? O caráter é ausente, a ética, são aqueles sentimentos mesquinhos, não é? A classificação dos criminosos segundo Lombroso, importantíssimo para você ter isso na sua cabecinha. Você faz um link aí. Primeiro vem um criminoso nato. Criminoso nato é aquele que, desde que nasce, ele já tem dentro de si a carga da criminalidade, né? Pseudo-delinquente ou falso delinquente. Aquela pessoa que não necessariamente desde que nasceu carrega dentro de si, mas ele não demonstra, embora demonstre violência, ele não tem dentro de si aquele gen, que ele não podia nem falar em gen, genética, nem pensar, mas aquele sentimento dentro de si de querer praticar o crime. E o criminaloide, meio delinquente, meio louco, chamado hoje de fronteiriço, aquela pessoa que não consegue se estabelecer, é meio de campo ele não consegue se estabelecer de uma forma a entender as circunstâncias e as consequências de seus atos, né? O que entende hoje a criminologia moderna com relação a Lombroso? Isso é importante para a gente fazer o link. Primeiro, hoje é evidente, não aderiu à teoria do criminoso nato. Hoje a criminologia moderna de jeito nenhum. No entanto, compreende aí que haja hipótese de uma tendência que a pessoa nasça, né, com uma inclinação para ser violento, para ser criminoso. Isso ele bem enfatizou, não é? Que ele disse, o próprio Lombroso disse que as pessoas nascem com aquele estigma que dentro de si, com aquele ímpeto para praticar o crime. E aqui, hoje, a gente tem da seguinte forma compreendido. Pode não haver essa teoria do criminoso nato na nossa sociedade hoje estabelecida como uma teoria válida. No entanto, uma parte, querendo ou não, uma parte dessa teoria fica guardadinha, que é justamente a inclinação do homem para a prática do crime. Veja aí a próxima questão de concurso, essa aí é de São Paulo, Polícia Civil. A obra clássica de Cesare Bonessana, aí ele fez por maldade, ele é mau. O cara que faz uma prova de concurso é mau. Ele colocou Cesare Bonessana, mais conhecido como Beccaria. E ele não colocou Beccaria, sabe por quê? Porque é o nome mais fácil, é o nome mais conhecido do cara. E ele vai lá e tira de maldade, ser mau. Tem o seguinte título, que foi que Beccaria escreveu, aí já remetendo às aulas, né? Utopia, a origem das espécies. O homem delinquente, vê? O homem delinquente, a gente acabou de ver que foi Lombroso. O estado das prisões ou dos delitos e das penas, não é? Pense aí. Dos delitos e das penas, né, de Beccaria. E que é muito bom, eu aconselho a ler. E hoje a aula eu queria falar para um dos alunos, eu recebo muitas mensagens dos alunos pelo Facebook, se você quiser me adicionar, pode adicionar. E eu recebi uma mensagem de um aluno específico, ele deve saber que eu estou falando dele. E ele estava muito chateado porque tinha se separado, fazia pouco tempo, e ele ainda não tinha assimilado essa questão da separação.
Eu queria então que eu escrevi uma mensagem aqui para ele e para todos aqueles que acham que o mundo se acabou porque você se separou. Vamos lá. Quando você se separar, por favor, fique com a melhor parte, porque na separação a gente sempre leva alguma coisa, né? Fique com você mesmo. A melhor parte da separação, meu velho, é você levar você mesmo. Fique com seu sorriso, fique com sua alegria, seu amor, sua capacidade de amar. E se dar ao outro, não perca isso não. Só porque você não foi muito feliz com a separação, não quer dizer que o mundo acabou. Quando se separar, fique com seu desprendimento, sua vontade de ajudar o outro, seus sonhos, seus ideais. Junte tudo que você tem, agradeça a Deus, especialmente, por ser o que você é. E proporcione ao próximo o melhor que você puder ser. Não leve o que você tiver de mal, leve o que você tiver de bom. Não leve rancor, leve você. Melhor presente que você pode dar. Este será o melhor presente que você proporcionará a quem você ama, o melhor que puder ser. Fique com Deus, erga a cabeça, estude, cresça e construa, ou então no seu caso, reconstrua, se é isso que você quer. Fiquem vocês com Deus e até a próxima.